Amém. Boa noite, amigos. Boa noite, todos bem? Então, vamos lá. Primeira coisa, quem conseguiu ler Mateus 5, 6 e 7, que estava aqui, né? Semana passada, que conseguiu ler? Alguém conseguiu? Levanta a mão aí para eu poder dar uma olhada. Ok. Fechou. Então, vamos só recapitular um pouco, né? De semana passada, para quem não esteve aqui, né? Estou gravando, sim. Nós começamos agora a entrar numa série de ensinamentos sobre o desenvolvimento da nossa espiritualidade na jornada cristã, né? Durante muito tempo, né? Acho que mais aí de um ano, né? Foi trabalhado aqui nas terças, na escola dos discípulos, foi muito trabalhado questões que envolvem o coletivo, né? O funcionamento, né? Como corpo, como igreja coletivamente. E agora nós estamos entrando numa temporada onde nós estamos trabalhando algumas coisas que diz a respeito da nossa individualidade, né? Da nossa vida diante do Senhor. E por isso que nós entramos aí numa série a respeito, né? Do desenvolvimento da nossa espiritualidade na jornada cristã. E aí nós iniciamos, né? Como uma introdução desse assunto semana passada. A gente falou um pouquinho a respeito do nosso chamado, né? E aí vamos dar uma recapitulada, né? A gente falou a respeito do nosso chamado, da nossa identidade. A gente entendeu, né, que o nosso chamado, né, individualmente, nós nos gastarmos diante da presença do Senhor, né? Nós fomos criados com esse propósito, né, de estarmos diante de Deus, de desfrutarmos de quem Ele é, do conhecimento de quem Ele é. E nós entendemos um pouco a respeito do que é o sacerdócio, né? Muitas vezes a gente tem uma mentalidade equivocada, né, a respeito do que é o sacerdócio, né? E nós entendemos que todos nós fomos chamados a ser sacerdote, né? E sacerdote é aquele que cultiva esse lugar de ministério ao Senhor, de ministrar o coração do Senhor, de ser ministrado pelo Senhor a partir desse lugar de intimidade, né? A partir desse lugar onde nós estamos diante dele. Nós vemos o sacerdócio, né, dividido em 3 esferas. Quem se lembra? O sacerdócio a Deus, aos santos e ao mundo. Sim, né? Nós entendemos um pouquinho a respeito disso, entendemos que, né, essa sequência, né, ela é importante, que primeiro o nosso sacerdócio, né, o ministrar, primeiro é a Deus, né, depois aos santos, né, que se diz a respeito à igreja, uns aos outros, né, e depois ao mundo, né. A gente pegou ali o texto ali da igreja de Antioquia em Atos, a gente viu, né, esses 3 exemplos na prática sobre a igreja ali de Antioquia, de quando eles estavam ali reunidos ministrando ao Senhor, ou seja, ali sacerdócio a Deus, eles estavam ali diante do Senhor, ministrando ao Senhor, jejuando, orando, e aí a partir disso o Espírito Santo falou para eles: olha, separa Paulo e Barnabé para a missão. Então eles pegaram ali, e aí vem para o segundo, né, que é o sacerdócio aos santos. Eles impuseram as mãos ali sobre Paulo e Barnabé, né? Então ali como corpo, eles praticando ali o sacerdócio aos santos, uns aos outros, e logo depois eles enviaram ali Paulo e Barnabé em missão, né, ou seja, ao mundo, né, para alcançar, ministrar os perdidos. Então a gente viu ali um pouco a respeito disso, desse nosso chamado, e ao mesmo tempo a gente entendeu que a nossa identidade é como sacerdotes, né? Isso não é uma posição alta e elevada na igreja, né? Eu estava conversando com a Isa alguns dias depois, e ela até compartilhou que é uma mentalidade que muitas vezes a gente tem, que às vezes fala assim: não, a gente pensa que sacerdote é só o marido, o homem da casa, ele é o sacerdote, né? Quando na verdade nós entendemos que não, o sacerdócio ele é coletivo, né? Ele é para todos nós, né? E na sua casa não é só papel do seu marido ministrar ao Senhor, não é só papel do seu marido construir esse lugar para a presença, né? É você como esposa também, né? Então a gente entendeu um pouco disso, da nossa identidade de sacerdócio. A gente entendeu também, né, a nossa identidade como o quê? Discípulos de Cristo.
né? E a gente falou de algumas características de um discípulo, 3 características, na verdade, né? De um discípulo de Cristo, que o discípulo, ele ouve a Jesus, ele ouve a Cristo, ele aprende de Jesus e, ao mesmo tempo, ele é obediente, né? Àquilo que ele ouve e àquilo que ele aprende a partir de Cristo, né? E nós trabalhamos isso na primeira aula, por quê? Porque para a gente desenvolver, para o desenvolvimento, para o amadurecimento, né, da nossa espiritualidade, né, para o crescimento, para o nosso crescimento espiritual enquanto cristãos, né, nós precisamos primeiro compreender, né, que esse desenvolvimento, esse crescimento, né, ele não se dá pelo quanto nós estamos fazendo para Deus, né, mas sobre quem nós estamos nos tornando a partir desse lugar de intimidade, a partir desse lugar de nos gastarmos diante da presença de Deus, né? E aí agora a gente vai entrar um pouco, né, a respeito do estilo de vida, né, o estilo de vida e o interior de alguém que está desenvolvendo a sua espiritualidade na jornada cristã. E para isso nós vamos entrar, né, dentro do Sermão do Monte, né? Então eu queria que você que está aí com a sua Bíblia já deixa aberto aí em Mateus 5. Hoje nós vamos trabalhar um pouco de Mateus 5. Vamos tentar discorrer aí todo esse capítulo, né? E a gente vai entrar então aí no que é chamado de Sermão do Monte, né? O que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte é um trecho das Escrituras, né, que se encontra em Mateus 5, 6 e 7, né, também conhecido como Sermão da Montanha. E o Sermão do Monte, ele aparece também no Evangelho de Lucas, mas em Mateus ele está de forma um pouco mais completa, né? E o Sermão do Monte nada mais é do que um discurso, ou posso dizer, uma aula do próprio Jesus, né? Em Mateus 5, 1 ao 2, alguém pode ler para mim, por favor? Vamos começar. A gente vai lendo aos poucos, tá bom? Ao invés de a gente já ler o texto inteiro, a gente vai indo aos poucos aí, ok? E quem puder ler para mim, Mateus. Então, vamos aqui dar uma introdução aqui, né? Aqui, né, quando se inicia aí o Sermão do Monte, Jesus ele já era conhecido, ele já tinha o ministério conhecido e ele já tinha chamado alguns discípulos, né, para caminhar com ele. Então ele vê a multidão e ele sobe para uma região montanhosa, né? Nós não sabemos se Jesus ele subiu no monte em si, né? Mas o que a gente sabe é que ele foi para uma região montanhosa, um lugar alto, e os seus discípulos se achegaram a ele ali naquele lugar, e Jesus, então, ele começou a ensinar, né? Por isso que se chama Sermão do Monte, né? Foi o ensino de Jesus aos seus discípulos em uma região montanhosa. E para quem se destina, né? Para quem que é esse Sermão do Monte? Obviamente, né? Está na Bíblia, é para todos nós, né? Mas naquele contexto, né, como nós vimos aqui, Jesus ele estava falando ao coração dos discípulos, né? Então, se nós fôssemos definir Sermão do Monte, então primeiro nós podemos falar que o Sermão do Monte foi um discurso, uma aula de Jesus, mas ao mesmo tempo a gente pode falar que foi uma mensagem de Cristo aos seus discípulos, né? E se nós queremos ser discípulos, John Stott ele fala, né, no livro dele Sermão do Monte, que o Sermão do Monte é um manifesto cristão, né? Ou seja, o que Jesus gostaria de ter deixado como mensagem aos seus discípulos, a gente encontra aqui no Sermão do Monte. Então, se nós, né, como nós vimos na última aula, se nós, cada um de nós aqui, né, nascidos de novo a partir, né, do Evangelho, se nós somos chamados discípulos de Cristo, né, qual a carta que Jesus deixaria para nós?
Sermão do Monte, né? É a principal mensagem e o principal discurso de Jesus para os seus discípulos, né? Então aqui nós estamos falando de discipulado, ou seja, se nós queremos ser seguidores de Jesus, primeiro nós precisamos compreender os seus ensinamentos, o que ele espera. O que Jesus espera dos seus discípulos, dos seus seguidores, né? E por isso a gente precisa dar uma atenção maior aqui ao Sermão do Monte, que infelizmente não é algo que a gente vê muito como uma temática, às vezes, né? Dentro das igrejas, das organizações. A gente não é tão acostumado, né, a ouvir muito pregações que estão, talvez, ensinos que estão dentro da temática do Sermão do Monte, né? Mas nós precisamos entender que Jesus ensinou tudo isso que nós vamos ler aqui no Sermão do Monte. A gente precisa entender que foi isso que o Senhor ensinou para os seus discípulos. Então, vamos pensar, cara, no Sermão do Monte nós temos Jesus falando conosco. Não é um sermão, não é uma pregação de Pedro, não é uma pregação de Paulo, né? É o próprio Jesus, que não é qualquer profeta, não é qualquer mestre, mas o próprio Filho de Deus dando uma mensagem, pregando uma mensagem, fazendo um discurso. Então nós não estamos falando, né, de uma carta ou de algo escrito por qualquer um. Nós estamos falando do próprio Filho de Deus, né, deixando aqui uma mensagem, né, para os discípulos, né? Muitas pessoas têm dúvidas, né, a respeito de qual é a vontade de Deus. Então, às vezes a gente pergunta, qual que é a vontade de Deus, né? Qual que é a vontade de Deus para nós? Mas aqui, nós temos, no Sermão do Monte, nós temos o próprio Filho de Deus, né? Que conhece muito a Deus, nos deixando aqui uma aula sobre a vontade de Deus. O Sermão do Monte é o próprio Cristo deixando aqui para nós a vontade de Deus. É Deus nos ensinando, nos revelando a sua vontade. Uma outra forma de nós enxergarmos o Sermão do Monte é uma constituição legislativa do reino de Deus. Muito se fala hoje a respeito do reino, né? Muito se fala sobre reino de Deus, sobre sermos cidadãos do reino, sobre o poder do reino, mas poucas pessoas param de fato para refletir quais são as leis deste reino, né? A gente fala muito sobre o reino de Deus, mas a gente precisa parar um pouco também para pensar quais são as leis que regem esse reino, né? Quais são as leis que regem o reino de Deus, né? Será que nós somos submissos e seguimos as leis desse reino, né? Será que nós estamos, de certa forma, prontos, né, para o reino, né, que virá ainda de forma completa sobre a terra, né? A primeira forma que nós podemos nos preparar para a vinda do reino de Deus é estarmos submissos às leis desse reino. E não adianta, né, nós dizermos que nós somos cidadãos do reino de Deus se nós não vivemos de acordo com esse reino. E aqui no Sermão do Monte é o Senhor nos falando a respeito da forma de se viver no reino de Deus, né? O estilo de vida do Sermão do Monte é o estilo de vida do reino de Deus, né? Então vamos lá. O Sermão do Monte, ele é uma aula de Jesus para os seus discípulos. O Sermão do Monte é a revelação da vontade de Deus para os seus discípulos. É uma constituição legislativa do reino de Deus. É o maior discurso de Jesus que nós temos registrado e uma descrição de quem de fato são os discípulos de Cristo. E é um ensino que nos fala sobre aspectos da vida, como a espiritualidade, os desafios do dia a dia, dinheiro, relacionamento, santidade, como interpretar e praticar a lei de Deus, quem é Deus.
tudo isso nós vamos ler e perceber dentro do Sermão do Monte, dentro dessa mensagem que o Senhor deixou para os seus discípulos. Então, a forma, muitas vezes, de nós nos autoanalisar se de fato nós somos verdadeiros discípulos de Cristo, talvez essa forma de análise deveria ser bem dentro do Sermão do Monte, né? Para nós analisarmos se nós de fato estamos desenvolvendo, crescendo, amadurecendo a nossa espiritualidade cristã. O Sermão do Monte é um bom parâmetro, uma boa régua ali para nós podermos entender, medir como que nós estamos de fato crescendo, amadurecendo, desenvolvendo como discípulos de Cristo. Então, né, se nós falamos que seguimos a Jesus, que nós somos discípulos de Jesus, então, no mínimo, nosso estilo de vida deve condizer com isso, né? Então, por isso que é um ponto muito importante de ser tratado no Sermão do Monte, né? Nós não somos salvos pela lei, né? A gente sabe bem disso, né? Nós não adquirimos a salvação mediante o cumprimento da lei, né? Mas nós somos salvos para o cumprimento da lei. E quais leis? Cara, Sermão do Monte. Porque, né, alguns teólogos, eles dizem que o Sermão do Monte é a forma de destrinchar os 10 mandamentos. Jesus pegou os 10 mandamentos e destrinchou ele no Sermão do Monte, né? É o que muitos teólogos dizem, inclusive, né, dizem que esses 10 mandamentos eles permanecem, mas agora de uma forma, né, ali vamos dizer, não vou dizer atualizada, né, mas de uma forma destrinchada ali, né, a partir de Cristo, né, a partir dali da Nova Aliança, né, do Novo Testamento. Então, Jesus no Sermão do Monte, ele não está só apresentando a lei, apesar que nós vamos entender um pouco mais disso, né, que aqui no Sermão do Monte, Jesus não está só apresentando a lei, como o Senhor apresentou a lei para o povo de Israel através de Moisés, né? Mas aqui Jesus está nos ensinando a como cumprir a lei. E aí a gente vai entender um pouco mais disso. Mas aí então, né, a gente leu aí o versículo 1 e 2, entendeu um pouco a respeito, né, do que é o Sermão do Monte, para quem é o Sermão do Monte, né, o que diz a respeito essa mensagem do Sermão do Monte. E a primeira coisa que nós vamos entender e trabalhar aqui, se eu pudesse separar talvez em tópico agora, seria o caráter do cristão. E aí nós vamos ler, né, do versículo 3 ao versículo 12. Se alguém puder ler para mim, por favor. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguirão os profetas que viveram antes de vocês. Então, aqui nós vamos encontrar as bem-aventuranças, né, que são 8 bem-aventuranças, que são 8 sinais da conduta do caráter cristão, né, em sua relação com Deus, com os homens, e mais que isso também as bênçãos que são frutos disso. E um teólogo, né, comentando a respeito do Sermão do Monte, ele usa uma analogia
eu me lembrei, que eu gosto bastante, que ele fala que ele compara, na verdade, o coração dos discípulos como um jardim. E ele fala que essas 8 bem-aventuranças, elas são sementes que Deus deseja que frutifiquem, né, nesse jardim do nosso coração. São sementes que precisam ser cuidadosamente, né, cultivadas, e que o Senhor deseja que floresçam no nosso coração. E eu gosto bastante dessa analogia e quero usar dela aqui pra gente hoje, né, para nós pensarmos nisso, né? Coração dos discípulos como esse jardim, e essas 8 bem-aventuranças como sementes que o Senhor deseja que floresça em nós, que floresça no jardim da nossa espiritualidade, né? E Jesus começa, né, falando bem-aventurado, né? Jesus já começa né, o sermão dizendo aos discípulos, olha, bem-aventurado, que significa o quê? Feliz. Né? Então, o início do sermão de Cristo, né? O início do discurso de Cristo, da mensagem de Cristo para os seus amigos, para os seus seguidores, para os seus discípulos, discorre sobre felicidade, alegria e satisfação. Né? Apenas esse começo já é uma lição para nós. Por quê? Porque nos mostra que a felicidade, ela faz parte do propósito de Deus para nós. Só que o caminho dessa felicidade, ela se encontra no relacionamento com Deus e na obediência, a nossa obediência a Ele. Então, Jesus já começa aqui, né, a falar com os discípulos, ele já começa a trazer sobre as bem-aventuranças, sobre esse lugar de alegria, de satisfação, de felicidade, né, nos mostrando que isso faz parte do propósito de Deus para nós. A grande questão é, né, em que se dá essa alegria? Essa alegria, ela se dá no relacionamento com Deus e na nossa obediência a Ele. Alguém abre para mim em Salmos 16, 11. Tu me farás conhecer o caminho da vida, a alegria plena na tua presença, eternos prazeres à tua direita. Então, ser discípulo, né, é sinônimo de alegria, né, sinônimo de felicidade, né? E é uma alegria e uma felicidade que ela independe das circunstâncias da nossa jornada rumo à vontade de Deus. Porque como Davi, ele se expressa muito bem aqui, né, que ele fala assim, olha, na tua presença, na presença de Deus, há o quê? A plenitude de alegria, a tua direita é eterno prazer. Então, a alegria, o prazer, né, ela não, na vida do cristão, na vida de um discípulo, ela não se baseia nas circunstâncias, mas ela se baseia num lugar, que é diante de Deus. Né? Então, e o Sermão do Monte, a gente vai perceber que o Sermão do Monte ele é bem uma contracultura. Por quê? Porque o padrão de felicidade que Jesus estabelece aqui é contrário ao padrão de felicidade, ao que o mundo diz que é felicidade. Então a gente vai ver que o Sermão do Monte, ele é bem uma contracultura. É Jesus trazendo algo que muitas vezes é diferente daquilo que muitas vezes o mundo quer nos colocar a respeito do que é prazer, do que é alegria, do que é satisfação, né? E cada bem-aventurança, né, ela fala de uma alegria, mas ela fala também, né, aqui o Senhor, ele trabalha com uma recompensa. Então, ele fala, né, o primeiro ali, bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Né? Então, essa recompensa, ela fala muito a respeito também do caráter de Deus. Por quê? Porque ele é recompensador. A palavra nos diz que ele é galardoador daqueles que o buscam. Né? Então, isso também é um caráter do Senhor. Então, vamos partir para essas bem-aventuranças, que novamente são o quê? As sementes, né, que o Senhor deseja que floresça, né, no nosso coração, na nossa vida, na nossa jornada, no nosso desenvolvimento de espiritualidade. Então, Mateus 5, 3, primeira bem-aventurança é: bem-aventurado o quê?
os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Existe uma certa dificuldade, muitas vezes, de nós entendermos essa bem-aventurança. Por quê? Porque muitas vezes nós vinculamos, né, a pobreza apenas como algo material, uma condição material, né, uma condição talvez social, né? E aqui essa pobreza, né, tá falando que é uma pobreza não de uma condição material, mas uma pobreza de espírito, né? E o termo no original desse versículo, né, além do significado de pobre, é impotente para realizar um objetivo e necessitado em todos os sentidos, né? Então, nós fomos criados, né, e trazidos, né? Trazidos, nem sei se tem essa palavra, mas enfim, nós fomos criados, né, e Deus nos criou, né, para quê? Como um ser humano que é dependente dele, como uma criação que é dependente dele. Então, nós somos necessitados e nós somos carentes de Deus. Quem é o pobre em espírito? Né? É alguém que chegou à plena consciência de que ele não tem nada por ele mesmo. O pobre de espírito compreende que ele não tem nada por ele mesmo. E o oposto do pobre, né, em espírito é o rico em espírito. E como que é ser um rico em espírito? São aqueles que são autossuficientes, né? São aqueles que, né, que tendem a achar que não precisa de Deus, né? E a nossa natureza, né, o homem natural, carnal, né, ele tem esse comportamento, né? Muitas vezes a gente fala que não, mas muitas vezes nós agimos como se nós não precisássemos de Deus. Com a gente, eu consigo dar um jeitinho, eu consigo fazer na força do meu braço, né? Eu consigo me organizar daqui, me organizar de lá, né? E isso é uma característica daqueles que são o oposto dos pobres de espírito, né? O pobre em espírito é aquele que confessa que em tudo, não em uma parte, mas em tudo ele depende de Deus. A porta do Sermão do Monte ali, o início do Sermão do Monte, é Jesus falando, olha, feliz e tem o reino de Deus, não só feliz são, mas tem o reino de Deus aqueles que são pobres em espírito, né? A conversão é nós passarmos por essa porta. Esse é o início e esse é a base do Sermão do Monte, né? Talvez Jesus iniciou ali o sermão com essa bem-aventurança, porque só assim o restante do Sermão do Monte ele vai funcionar para a gente. Né? Então, a pobreza de espírito, Jesus trazer isso ali como início, a porta do Sermão do Monte, é porque só nós entendermos e abraçar isso, é que nós vamos conseguir desenvolver os outros aspectos, né, ali do Sermão do Monte. Jesus, aqui ele está dizendo, olha, bem-aventurado aquele que sabe que sem Deus ele não pode nada. Né? E como importante é para nós chegarmos nessa conclusão. Né? Muitas vezes, quando Deus está mostrando, né, as nossas fraquezas, né, quando Deus está expondo as nossas fraquezas, muitas vezes nós temos medo disso. Nós temos medo desse momento, de quando Deus começa a expor as nossas fraquezas, a expor, né, as nossas más motivações. Muitas vezes a gente tem medo desse lugar, de chegar nessa conclusão que, cara, nós somos o pó, nós somos pecadores, nós temos má intenções, né? Muitas vezes nós temos medo de chegar a essa conclusão, mas aqui nós entendemos que isso é alegria e é a realidade de nós mesmos, né? Jesus disse que são estes a quem o reino pertence, aos pobres, miseráveis, pecadores e necessitados em todos os sentidos, dependentes de Deus para tudo, né? Essa é a única porta para o reino de Deus, não há outra, né? E para entrarmos no reino de Deus, nós precisamos admitir que nós não somos nada, que nós somos pó. Pode falar. Para agregar o raciocínio dela,
Sim. Eu vi alguns estudos que eles trazem essa palavra pobre de espírito como Jesus combatendo uma realidade da época, porque ele sabia para quem ele pregava, os discípulos e observadores, fariseus, cumpridores da lei. E aqueles que cumpriam a lei eram considerados ricos no espírito, além também de cumprirem as tradições judaicas. Então, logo, esses eram considerados ainda mais dignos, ainda mais importantes, que eram as tradições que desenvolviam moralmente de pai para filho. Então, Jesus combatia uma realidade de que se apoiavam no cumprimento da lei e das tradições, eram pessoas ricas, apossadas e autossuficientes. Sim. Então, ele está dizendo, esses daí já tem o que é deles, mas os pobres, esses daqui serão felizes, esses daqui serão dignos, porque eles têm necessidade de algo. Sim. Os cumpridores não. Amém. Muito bom, obrigada, Michele. E é bem isso, assim, né? E é isso que nós precisamos compreender, né? Que nós precisamos ser estes, né? O Senhor nos chama a ser esses pobres em espírito, né? Que entendem, que dependem de Deus, né? Aqueles, né? Nós vamos ver, né? Ali outras bem-aventuranças que também linkam muito nisso que a Michele trouxe, né? Nesse contexto ali, né? De quando Jesus ele tá trazendo esse sermão para os discípulos, e algo além de nós, que eu acho que é importante nós entendermos, é que ser pobre de espírito não é algo que nós podemos produzir por nós mesmos. Ser pobre de espírito, a gente não vai conseguir ser pobre de espírito por nós mesmos. Esse é um convencimento que todo aquele que nasce de novo, que é nascido de novo, recebe ao se deparar com a santidade de Deus. Né? Vocês se lembram de Isaías 6? A experiência de Isaías, ele viu a santidade de Deus, ele viu o Senhor assentado num alto sublime trono. E quando ele contempla Deus, o que ele fala? O que ele fala? Ai de mim, que tem o quê? Lábios impuros. Ou seja, ele contempla a santidade de Deus e ele contempla o quão dependente ele era de Deus. Porque ele fala assim, ai de mim, que estou aqui contemplando o Senhor, mas que sou o quê? Que tenho lábios impuros e mais, que habito no meio de um povo de lábios impuros. Então, né, nós não buscamos ser pobres de espírito pela nossa própria força. Na verdade, né, essa bem-aventurança, ela é fruto daqueles que voltam os seus olhos para Jesus, o Deus humilde que se fez servo, né? Nós podemos olhar para ele, contemplar a inteireza de quem é bem-aventurado, porque ele é bem-aventurado, né? Nós podemos contemplar quem ele é e reconhecer a partir disso, quando nós contemplamos a grandeza de quem ele é, nós reconhecemos a nossa absoluta pobreza e o quão dependente nós somos do Senhor, né? Então, né, nós não temos nada, né, que de Deus não seja nos dado. Até mesmo a vontade de conhecê-lo, né? É ele mesmo que produz dentro de nós. Isso me deixa em choque. Isso me quebra, né? Porque a gente, muitas vezes, é ensinado que nós precisamos fazer. E quando, na verdade, o Evangelho fala a respeito de uma graça, de uma misericórdia que nós recebemos, né? Que não tem a ver conosco, com os nossos méritos, mas a ver com o próprio Senhor, com o plano dele, com a vontade dele, né? Então, até mesmo para nós desenvolvermos isso, nós precisamos dele. Amém? Então, bem-aventurado e tem o reino dos céus, né? Aqueles que reconhecem, né, a sua pobreza em espírito, e reconhecem que eles são carentes e dependentes de Deus e reconhecem a sua própria miséria. Não escondem as suas fraquezas, as suas misérias, mas reconhecem isso, né, diante de Deus. E aí, logo em seguida, verso 4, alguém lê aí, por favor. A próxima bem-aventurança. Aqui nós temos uma continuação da primeira bem-aventurança, né? Quando nós chegamos à conclusão que nós somos pobres de espírito e necessitados de Deus, vem essa segunda
bem-aventurança, que é chorar. E aqui o Senhor não está falando de qualquer choro, né? E para nós entendermos a respeito desse choro, a gente precisa compreender que o choro que Jesus está se referindo nessa passagem, né? A gente precisa lembrar que esse sermão ele estava sendo dirigido ao povo judeu. E eles, né, o povo judeu na época, eles choravam por causa da humilhação de Israel. E eles entendiam que a humilhação, né, que eles estavam passando como pátria era resultado e estava relacionado à desobediência aos mandamentos de Deus. Né? Quando o povo de Israel ele passa pelas humilhações que o próprio Deus permitiu, né? E os judeus eles entendiam, né? E eles se lamentavam por causa disso, eles entendiam que essa humilhação, eles choravam por causa dessa humilhação, e essa humilhação eles sabiam que essa humilhação era resultante da desobediência aos mandamentos de Deus, ou seja, aos seus pecados, tanto individual como também coletivo, né? Sendo assim, o choro que Jesus está referindo é o choro de lamento pela sua condição espiritual. Né? O choro que Jesus está trazendo aqui é um lamento pela nossa condição espiritual. Nós choramos e lamentamos pela nossa miséria. Né? Uma pessoa, ela pode passar a vida inteira dela chorando por traumas. Né? Com certeza a gente conhece alguém que, assim, cara, viveu uma coisa lá na infância, lá na adolescência, viveu um trauma, assim, e essa pessoa chora até hoje por causa disso. Né? Chora até hoje por causa das mágoas, por causa né? Mas muitas pessoas podem passar a vida inteira chorando pelos seus traumas e ainda assim não chorar por aquilo que é necessário. Né? E o choro que nós estamos trabalhando aqui é o choro de arrependimento. Né? É o choro do arrependimento de um pecador, é o lamento mais importante, é o choro mais importante que nós podemos ter em nossas vidas. John Stott, ele fala, né? Tais pessoas que choram, que lamentam sua própria maldade, serão consoladas pelo único consolo que pode aliviar seu desespero, isso é, o perdão da graça de Deus. E alguém nas Escrituras que a gente vê que entendeu muito isso é quem? Davi. Quer ver? Alguém abre para mim, por favor, em Salmos 38, 18. E alguém abre em Salmos 119, versículo 136. Primeiro, Salmos 38, 18. O segundo, Salmos 119, versículo 136. E aí, quem abrir, pode ler para mim primeiro Salmos 38, por favor. Confesso a minha culpa. Estou em angústia por causa do meu pecado. Salmo 119. Meus olhos vertem torrentes de lágrimas por não se guardar a tua lei. Então, aqui, Davi, o que? Ele chorava, ele se entristecia, né? Aqui ele fala, né? Meus olhos derramam rios de lágrima. Não é porque ele não tinha uma bênção. Não é porque alguém maltratou ele. Não é porque ele foi ferido por alguém, né? O choro de Davi aqui era porque ele reconhecia a condição de miserável pecador dele. Né? E é preciso sempre haver em nós uma reação, inclusive emocional, a respeito ao pecado, meus amigos. Nós precisamos nos entristecer e lamentar e muitas vezes expressar uma repulsa, seja pelos nossos próprios pecados, né? Ou também seja pelo pecado daqueles que nos cercam. Né? Nós precisamos nos entristecer com isso. Nós precisamos nos entristecer com o pecado, com a nossa condição de pecadores. Né? Muitas vezes nós
transgredirmos, né, a lei, os mandamentos de Deus, sabe? Então, qual o choro mais importante da vida do ser humano? De arrependimento, de entender que nós precisamos de Deus. E isso não acontece só no dia da nossa conversão, né? Não sei vocês, mas no dia que eu compreendi a mensagem do Evangelho, meu Deus do céu, foi lágrimas e lágrimas e lágrimas e lágrimas e lágrimas, mas nós precisamos entender que isso é um estilo de vida. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças, é um estilo de vida, é uma semente que está sendo cultivada no nosso coração para florescer, né? Então, e olha que lindo, o Senhor está falando aqui, olha, não tenha medo de chorar. Não tenha medo de chorar. Por quê? Porque você vai ser consolado. Ou seja, não tenha medo de entrar em contato com as suas fraquezas. Não tenha medo de olhar no espelho, sabe? E considerar quem você realmente é. Meus amigos, nós somos pecadores carentes de Deus, né? Nós estamos sendo aperfeiçoados a partir do Espírito. Mas a nossa natureza é pecaminosa, né? Nós não podemos falar que nós não temos pecado, porque a Bíblia diz que se nós falarmos que nós não pecamos, nós estamos mentindo, nós somos mentirosos, né? Então, assim, não vamos ter medo, sabe, de entrar em contato com a nossa fraqueza. Amigos, o Senhor, eu falo assim, cara, o Senhor, Ele abate os que são orgulhosos. Como a Michele trouxe, os fariseus, que, né, se colocavam no patamar, que falavam, olha, eu sou cumpridor da lei, eu sou o bonzão, né? Cara, isso não faz parte da vontade de Deus para nós, né? Então a gente fica vendo pessoas que ficam arrotando espiritualidade, né? Às vezes a gente olha para umas pessoas e a gente fala, nossa, fulano é crente, né? Fulano não peca. A gente olha para umas pessoas que sustentam uma aparência. Amigos, eu não estou falando que nós temos que viver uma vida deliberada no pecado, porque isso não faz parte da nossa vida como cristão. A gente precisa entender que nós temos o Espírito e que o pecado não é algo que nós fazemos diariamente, né? Muitas vezes nós vamos cair, nós vamos ter que se arrepender. Mas, às vezes, tem pessoas que se colocam numa posição como se arrotassem uma espiritualidade, como a espiritualidade fosse o quê? Você ser perfeito. Quando Jesus vem no Sermão do Monte nos confrontar, porque ele fala assim, olha, sabe quem é espiritual? Quem é pobre em espírito, quem reconhece a sua fraqueza e se lamenta por isso. Tá vendo que é um confronto pra gente? Um confronto pra nossa mentalidade, muitas vezes como cristãos, sabe? Então, assim, cara, eu aprendi, sabe? Eu não admiro super-heróis, amigos. Sabe, eu aprendi a admirar aqueles que demonstram as suas fraquezas. Porque isso é ser espiritual. Isso é ser espiritual, sabe? E aqui o Senhor está falando desse choro. E esse choro é o quê? É uma vida de quebrantamento. A vida cristã é uma vida de eterno quebrantamento. Salmo 51, 17, né? Famoso Salmo 151, 7, né? Que a gente sempre fala que o quê? Os sacrifícios que agradam a Deus é o quê? Um coração quebrantado, né? E contrito. Deus não despreza. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. E é lindo, né? Porque Davi, ele sempre se colocava e ele sempre pedia, né? Cria em mim, Deus, um coração puro, né? Restaura dentro de mim um espírito reto, né? Então, assim, a gente olha para a vida de Davi, a gente vê que ele era um amigo do Senhor, um homem segundo o coração de Deus, mas ele sempre caía. Só que ele sempre caía, mas ele sempre reconhecia e se arrependia, né? Então, bem-aventurados os pobres, que reconhecem que são necessitados de Deus, que reconhecem, né, que são carentes de Deus. E bem-aventurados aqueles que se lamentam, né, pelas suas fraquezas, que conseguem enxergar, né, isso e que se lamentam por isso. E aí vem, né, a próxima bem-aventurança. 5. Alguém pode ler, por favor. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdaram a terra.
Outras versões falam, bem-aventurados, mansos e humildes, né? Esse seria o terceiro estágio, né, do desenvolvimento da nossa espiritualidade cristã. Primeiro, a pobreza de espírito, o lamento e, obviamente, se alguém passou, né, pela porta do arrependimento, se considerando, né, um pobre espiritual, né, e já confessou isso por meio do seu lamento, esse certamente será alguém manso e humilde. E Jesus está aqui afirmando que quem herdará a terra, ou seja, quem viverá aqui quando seu reino for estabelecido, são esses que são mansos e são humildes, né? Mais uma vez, Jesus confrontando a nossa lógica, confrontando a cultura desse mundo. Por quê? Porque, gente, vamos pensar aqui um pouco com a nossa mentalidade aqui humana carnal, né? A nossa lógica terrena, né? Vamos pensar aqui um pouquinho. Nós nunca pensaríamos que uma pessoa mansa seria alguém que conquistaria territórios. Vamos ser sinceros? Quando você fala assim, uma pessoa mansa, você pensa numa pessoa mansa conquistando territórios? Não. Pelo contrário, às vezes a gente acha que o quê? É aqueles que são fortes, aqueles que são poderosos, né? Aqueles que se impõem, né? A gente pensa no quê? Um tomador de território, né? Alguém que se impõe, alguém forte, alguém poderoso, né? Alguém colérico, vamos dizer assim, né? Que tá é moda, né? Os temperamentos, né? Alguém colérico, né? A gente pensa que esses são os grandes conquistadores, né? Mas o padrão do reino é radicalmente diferente do padrão do mundo, desse pensamento que nós temos, né? Salmos 37, 9 ao 11. Alguém pode ler, por favor? Salmo 37, 9 ao 11. Alguém? Pois os ímpios serão eliminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. É o 9, 9 ao 11. Okay. Em pouco tempo os ímpios já não existirão, por mais que você os procure. Não serão encontrados, mas os humildes herdarão a terra e desfrutarão pleno bem-estar. Olha aí, Davi repetindo a mesma coisa. Os humildes herdarão a terra. Né? A mesma coisa que Jesus está nos trazendo aqui no Sermão do Monte. Mas então, o que é ser manso? A gente pensa que ser manso é ser bobo. E ser manso, amigos, não é um estilo de personalidade ou uma qualidade natural. Quando se trata de uma pessoa mansa, sempre pensamos em pessoas com qualidades de certos temperamentos, né? A gente pensa que o manso é o fleumático. Né? A gente vincula, né, a personalidade, a temperamento, né? Ah, não, fulano tem uma personalidade mansa, né? A gente pensa que está ligado a isso, né? Mas todas as bem-aventuranças citadas por Jesus, elas não são qualidades naturais. Como afirma Lloyd Jones, todas essas qualidades, elas são sobrenaturais. São frutos de um novo nascimento. Tanto que o Sermão do Monte é para quem? É para a multidão? Foi para quem? Para os discípulos. Então, tudo isso que nós estamos vendo não é para alguém que não nasceu de novo. Porque alguém que não nasceu de novo não vai conseguir desenvolver, talvez, essas bem-aventuranças aqui. Né? Porque não está ligado à qualidade natural, né? É fruto do novo nascimento. Por isso, quando nós falamos de mansidão aqui, né, nós não devemos pensar que mansidão aqui é aquelas pessoas quietinhas, que falam assim, tranquilo, né? Não são pessoas quietinhas, caladas, e não são pessoas indiferentes, né? É impossível nós falarmos, né, de mansidão sem falarmos do próprio Jesus, né? Ele se definiu como manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Eu não vou pedir para abrir, porque eu vou dar uma corridinha aqui, tá bom?
E uma das profecias mais conhecidas, né, sobre Jesus, sobre o Messias, é aquela que está em Mateus 21:5, que fala: eis que o teu rei vem a ti, manso e humilde, montado num jumentinho. Né? Então, manso e humilde são características do próprio Jesus. Né? Paulo, em 2 Coríntios 10:1, Paulo refere-se a Cristo, ressaltando a mansidão e a bondade de Cristo. Né? Então, e ao analisarmos o termo original, né, no grego praus, tô até chique falando no grego, né? Nós vemos que esse é um termo repleto de significados. E ele está ligado à bondade, à gentileza, à ausência de pretensão, né, autocontrole, ensinável. E essa é uma descrição de Jesus, né? E nós vemos talvez uma das mais belas descrições de Jesus. Essa eu quero que abra. Em Filipenses 2. Filipenses 2, 6-7. 6-7? Isso. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Tá aí, ó, o que é ser manso e humilde. Cristo, né, sendo detentor, né, sendo 100% Deus, porque às vezes a gente pensa que ele era 50% Deus, 50% não, ele era 100% Deus, 100% homem, mas ele não se apegou, né, ele não se apegou ao ser Deus, mas ele fez o quê? Ele se humilhou. Ele veio como forma de servo. Eu gosto de pensar, né? Tipo assim, sei que várias pessoas falam isso e eu gosto de pensar nisso, né? Tipo assim, cara, Jesus se humilhou a ponto de ser uma criança que caga. Um bebê que faz cocô, que tem alguém que vai precisar de limpar as necessidades dele. Ele se humilhou a esse ponto de se tornar homem, né? De se esvaziar de quem ele era, da divindade dele, né, para se tornar como um servo, né, cara? Olha aí, né? E ele foi obediente. Ele teve ali o coração ensinável, obediente ao Pai, a ponto de se entregar à morte de cruz, né? Cara, isso é ser humilde, né? Isso é se humilhar. E as bem-aventuranças é uma descrição do caráter de Jesus, né? E muitas vezes nós não temos esse espírito manso, ensinável, humilde, né? Isso é uma característica de um discípulo de Cristo, né? Sempre está disposto a aprender, né? Sempre está disposto a servir, né? Não é aquele que, não, porque eu aqui... Não, cara, se coloca como servo, serve os irmãos, sabe? Não se coloca numa posição maior do que ninguém, né? Não importa a sua condição financeira, seu título eclesiástico, né? Mas entende que aqui, ó, nós estamos aqui no mesmo lugar. Diante do Senhor, meus amigos, nós somos pobres, cegos, nu, pó da terra, necessitados de Deus, né? Então, e mais que isso, né, é alguém que permanece em paz em qualquer circunstância, né? O manso, né, que o Senhor está falando aqui, né, é alguém que, de alguma forma, né, consegue acessar esse lugar, né, de paz, independente das circunstâncias, como Cristo, né? Ele teve ali aquele momento, né, que nós vemos ali nas Escrituras, que ele fala assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas ele suportou. Ele suportou ali, né, durante toda a sua jornada ministerial, as rejeições, até ali, né, a sua morte de cruz. E o Senhor nos chama, né, como discípulos a também sermos, né, mansos e humildes, como Cristo foi. E deixa eu só... Sim? Tem um texto de Hebreus 5 que para mim ele enfatiza, você tocou no assunto
coração ensinável, né? E aí você pensa, poxa, mas Jesus tem que aprender o quê? O que ele teve que aprender? Qual a disposição dele se ele é Deus? O Hebreus 5, o 7, 8 e 9 diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Ou seja, ele está afirmando o coração ensinável de Jesus, né? O Deus que se tornou carne, sujeitando-se à natureza humana para aprender. Ou seja, o próprio Pai sujeitando o Filho ao sofrimento, o Filho se sujeitando ao processo, não precisaria, mas ao processo do Pai de aprender. E não foi sentado numa cadeira, né? Ele aprendeu por meio do sofrimento, é o que ele está dizendo aqui em Hebreus. E o versículo 9 para mim é o mais assustador, porque ele diz: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Ou seja, Jesus, na sua caminhada de sujeição e obediência, ele aprendeu, ele se tornou, ele foi aperfeiçoado até se tornar o autor da salvação. Ou seja, a condição humana de Jesus, ele não nasceu pronto para salvar. O seu processo de obediência e sujeição o tornou o autor da salvação. Ou seja, isso comprova o quanto Jesus, como homem, passou pelas mesmas coisas, né? Ou seja, Jesus, eu sempre falo sobre isso. Por que não é um anjo que intercede por nós, né, diante do Pai? Eu gosto de pensar que Jesus, ele sabe que a gente passou. Ele passou pelas mesmas tentações. Ele sabe da nossa natureza. Ou seja, é alguém que se tornou, não apenas como homem, mas Filipenses diz que ele se tornou servo dos homens, né? Se sujeitou a servir. Então, ele sabe da nossa realidade, sabe da nossa natureza, e por isso ele clama ao Pai por nós, né? Então, para mim isso aqui é muito assustador, assim, pensar que Jesus, sujeitando a condição de lágrimas, de súplica, de oração, aquele que podia livrar-lhe da morte, né? Mesmo assim o Pai o não livrou, mas mesmo sendo filho de Deus, ele teve que aprender. E aprendeu por meio do sofrimento. E isso o tornou, isso aperfeiçoou ele a se tornar o autor da salvação. Então isso revela esse caráter de alguém, nesse ponto que você falou de ser ensinável. Coração ensinável, coração disposto para ouvir, coração disposto para baixar a guarda, enfim, deixar as razões, a armadura de lado para aprender, para se submeter. Qual que é o texto, José? Hebreus 5, 7, 8 e 9. Amém. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a desenvolvermos, a termos, né, esse coração, a sermos humildes como o nosso mestre foi, né? E aí, dando sequência, a próxima bem-aventurança, 6, versículo 6, por favor. Alguém pode ler. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, seguindo aqui, né, um pouco da construção dessa lógica, né, das bem-aventuranças. Então, aquele que já reconheceu a sua pobreza espiritual, né, já lamentou profundamente por sua condição de pecador, já se tornou alguém manso e humilde, que permanece ensinável e em paz em qualquer circunstância, também é alguém que necessariamente tem fome e sede de justiça. Talvez muitos tendem, né, a pensar que a mansidão do cristão, né, porque nós falamos de ser manso e humilde, né? Muitos tendem a pensar que a mansidão do cristão tem a ver com a indiferença, né? A gente tem, talvez, essa tendência de ligar a mansidão com a indiferença, pensar que alguém manso é alguém passivo, indiferente, né, diante da injustiça, né? Mas não é isso que Jesus está trazendo aqui no sermão.
Ao contrário, ele fala da mansidão, da humildade, e logo depois ele fala aqui, né, da justiça. Né? E ao dizer que feliz é aquele que tem fome e sede de justiça, Jesus ele deixa claro que a felicidade está relacionada ao profundo desejo de justiça. O cristão não é alguém que está indiferente às injustiças, né, que são cometidas no mundo. Pelo contrário, é alguém que anseia por justiça. E qual justiça? Que justiça diz a respeito disso? 2 Pedro 3,13. Segunda Pedro 3,13. Quem achar pode ler, por favor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. D.A. Carson, ele diz que a justiça a qual Jesus se refere pode simultaneamente ser considerada tanto justiça pessoal quanto justiça no sentido amplo. E ele diz que essas pessoas têm fome e sede de justiça não só de que possam ser justas, né? ou seja, que possam fazer totalmente e do fundo do coração a vontade de Deus, mas de que haja justiça em todo lugar. Toda injustiça aflige-as e as faz sentir nostalgia, ou desejo pelo novo céu e nova terra, que é a casa dos justos, como a gente viu aí em 2 Pedro 3,13. Elas não são satisfeitas só com a justiça pessoal e tampouco só com a justiça social, que fazem parte também. Mas elas clamam por ambas. E em suma, né, ou seja, em resumo, né, elas anseiam pela vinda do reino messiânico. Elas esperam pela vinda do reino do Senhor Jesus, porque nós lemos aqui que no novo céu e na nova terra será estabelecido de fato a plenitude da justiça. Então, fome e sede de justiça é, primeiro, desejar ser santo em todas as áreas da vida. Isso é ter fome e sede de justiça. Como também desejar que o mundo inteiro seja livre do poder e dos efeitos do pecado. Amigos, a injustiça, ela está ligada ao pecado. A injustiça, né, ela é um efeito do pecado no mundo. E aí que tá. Porque eu fico vendo as pessoas falando, porque a gente tem que combater a injustiça. E de fato, nós temos que ser, como cristão, nós somos chamados, né? O que, por exemplo, o Senhor chama da verdadeira religião? É cuidar dos pobres, das viúvas, né? Isso faz parte, né, daquilo que nós chamamos de justiça social. Mas nós precisamos entender que a plenitude da injustiça do mundo, né, ela só vai ser desfeita mediante o quê? Mediante o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho ele vem tratar o quê? Ele vem tratar não só a salvação, né? A mensagem do Evangelho não fala apenas a respeito de salvação, mas fala também a respeito do quê? Da vinda do Senhor, né? Então, muitas vezes a gente acha que nós, como igreja, nós vamos acabar com a injustiça do mundo, né? Só que, em partes, nós vamos servir, né, para que não se prolifere, talvez, a injustiça, mas nós precisamos entender que a injustiça, plenamente, ela só vai ser desfeita quando o rei do reino chegar, né, e fosse estabelecido. A plena justiça, ela acontecerá mediante a vinda de Cristo, estabelecimento, né, do seu reino, como a gente vê em 2 Pedro 13. Mas isso não nos impede, né, de nós sermos os que têm fome também por ver, né, coisas como a gente diz a respeito de injustiças, né? Porque eu falo, né, cara, a gente precisa compreender, né, que nós vivemos nesse mundo de injustiça e o nosso padrão de vida
né? Se a gente está falando de um reino, como a gente falou aqui mais cedo, nós estamos falando de leis leis que gerem esse reino que é e ainda não, né? Então, se a gente está falando de um reino que nós vamos viver, nós já estamos nos preparando para esse reino através do nosso estilo de vida. Então, a igreja também, ela pratica justiça, mas a plena justiça virá com a vinda do Senhor, né? E a fome e a sede não são sensações passageiras, é algo que nós devemos sentir todos os dias, é algo que permanece nos incomodando enquanto não for satisfeita. Essa fome, essa sede, ela precisa continuar nos incomodando até que ela seja satisfeita. Então, a vida do cristão, ela é caracterizada por esse anseio. Os que têm fome e sede de justiça procuram evitar tudo aquilo que seja contrário ao império, ao governo de Deus em nossas vidas, né? Então, quem tem fome e sede de justiça, né, ele evita, né, ou seja, ele se opõe a tudo aquilo que não faz parte, né, do reino, do governo de Deus em nossas vidas. E Tasker, que é um teólogo também, né, ele define, são os que por ansiarem, prestem atenção nisso, são os que por ansiarem, né, esses que têm fome e sede de justiça, são os que por ansiarem ver o triunfo final de Deus sobre o mal e o seu reino plenamente estabelecido, anseiam também eles próprios por fazer aquilo que é justo e aquilo que é correto. Então, eles não apenas anseiam, né, pelo triunfo de Deus, pela justiça de Deus sendo estabelecida, né, mas eles também, né, se colocam nesse lugar de serem justos, de praticarem justiça, ser justo, ter uma vida correta, né? Então, né, o Senhor nos diz, olha, felizes são esses que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Vai chegar um dia que essa fome e essa sede, ela vai ser satisfeita, né? E é quando nós vemos o Cristo vindo, sentando, governando. Amém? E aí, próximo, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. A misericórdia, ela é um dos atributos de Deus que mais são exaltados em toda a Bíblia. A misericórdia divina, eu falo que a misericórdia divina ela é algo impressionante, né? O Davi, né? A gente falou muito aqui de Davi. Davi, ele sempre se referia à misericórdia de Deus. Quando a gente pega Salmos, a gente sempre vai ver Davi destacando esse atributo de Deus, né? Um Deus misericordioso, né? Salmos 86:16. Um dos exemplos que eu separei, né, quando Davi ele destaca, né, esse atributo de Deus. Mas tu, Senhor, és Deus de compaixão e misericórdia, lento para irar e cheio de amor e fidelidade. E não só Davi, mas os profetas, eles sempre se apegavam a esse atributo de Deus, que é a misericórdia, para trazer esperança para o povo nos tempos de aflição. Eu separei um exemplo, Lamentações 3:21-23. Quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Então, Lamentações 3:21-23. Então, a misericórdia é um atributo do próprio Deus. E é um atributo que é comunicável a nós. Ou seja, né, nós também podemos ter isso, né? E ser misericordioso tem a ver com se compadecer do outro. É alguém que não é voltado só para si. E o mundo, amigos, ele é cruel. Muitas vezes o mundo ele se distancia daqueles que sofrem, né? Mas o chamado do cristão é para ser como o Senhor, misericordioso. Jesus, ele está dizendo para os seus discípulos, né, que eles não tenham medo de se envolver com os que sofrem.
Quando Jesus fala, olha, felizes são os misericordiosos, é como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos, olha, não tenham medo de se envolverem com aqueles que sofrem. Misericórdia é se mover em bondade, né? É ao miserável, ao aflito, né? É se voltar em compaixão àqueles que sofrem, né? E uma vez que nós temos consciência da nossa miséria espiritual, uma vez que nós entendemos essa miséria, essa pobreza que nós temos, que foi a primeira bem-aventurança, né? Fica fácil, né, para a gente compadecer dos pecadores, dos miseráveis, dos aflitos, né? E a maior prova, né, que nós recebemos a misericórdia se dá quando nós agimos com misericórdia. Então é como se assim, cara, a gente olha para nós e a gente fala assim, Deus exerceu misericórdia comigo. Eu merecia o inferno. Nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos a separação eterna de Deus por causa do pecado. Mas Deus, ele foi misericordioso conosco, nos enviando Cristo. Então, se o próprio Deus exerceu misericórdia comigo, por que eu não vou exercer misericórdia com o outro? Se Deus me viu na minha aflição, se Deus muitas vezes respondeu à minha aflição, por que não eu não ser resposta para a aflição do meu irmão? Por que eu não ser resposta para a aflição desse mundo? Então, a maior prova que recebemos misericórdia é quando nós agimos com misericórdia, né? E só tem misericórdia do pecador aquele que é consciente da fraqueza da natureza humana que ele mesmo possui. Ô, Débora, posso dar um paralelo? Sim. Você falou aí, na hora me veio, que está dizendo que a nossa responsabilidade como cristão é exercer uma misericórdia que Cristo exerceu por nós, né? E tem dois textos na palavra que refletem exatamente isso que você falou. João 3,16 revela a misericórdia de Deus por nós, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Isso fala da misericórdia de Deus por nós. E 1 João 3,16 fala assim que nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós, nós devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Ou seja, esses dois textos trazem esse paralelo, né? Sim. Ou seja, a nossa responsabilidade de ser misericordioso, assim como Ele é. Ou seja, o Deus que amou tanto, deu seu Filho. Nos chama para amar igualmente, nos dando aos nossos irmãos, dando a vida por nossos irmãos. Amém. João 3,16 e coincidentemente, né? 1 João 3,16. Uhum. Vocês conseguem perceber que o Senhor não fala nada aqui que Ele não seja? E aí vamos dar sequência, pra gente tentar... Quero tentar terminar todo o capítulo 5 aqui hoje. Inclusive, Débora, Sim. Exatamente sobre esse ponto que você falou, porque ele fala exatamente dele. Em todas essas características aí, ele está falando dele mesmo, né? E ensinando a gente como ser como ele. Porque se a gente for pegar todas essas definições e características e pensar pela ótica do homem, a gente já deturpou tudo. Uhum. Ser manso é uma coisa, ser humilde é outra, né? Mas tudo está subjugado pela palavra e por Cristo. Por isso que é um jeito de viver, como você falou, de alguém que nasceu de novo, porque está subjugado através de quem Jesus é. E um texto que fala exatamente sobre essas duas facetas, né? Tanto dele como que é a justiça e também que é manso, em Apocalipse 5, que fala sobre o cordeiro e o leão. Ele diz assim: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ou seja, fala de uma faceta de Deus que é a justiça. E depois ele fala, seguindo o mesmo texto: depois, eis que vi no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciãos, um cordeiro em pé como se tivesse sido morto. E aí fala de Jesus sendo o manso. Eu acho que é muito massa porque ele fala dele mesmo. Sim. Né? Aponta para um caráter e um estilo subjugado à vontade de Deus. E a gente precisa sempre pensar por esse lado, do tipo,
Até porque que ele ensina, né, o sermão, confronta também a antiga aliança. Como que as pessoas pensavam? Porque como que as pessoas pensavam que era um guerreiro? Por isso que eles não aceitavam Jesus, porque para eles Jesus tinha que vir como Davi, um grande guerreiro que ia pelejar suas guerras, que ia lutar e tal, que ia matar todo mundo. E aí Jesus vem montado num burrinho, montado num jumento e tal, e de alguma forma totalmente diferente do que eles esperavam. Então a gente precisa sempre subjugar para que a gente não tenha uma mente diante dessas características que é influenciada pela mente pecaminosa, né, que vai pensar que ser manso é você ser bobinho, é você... Cara, e a gente precisa subjugar a vontade de Jesus, de ser como ele, como que ele pensava através das suas características nas Escrituras. Isso. Porque tudo que ele oferece... Ele é, exatamente. E assim, é o que a gente viu também na aula passada, né? Porque a gente falou que um discípulo é alguém que anda e aprende de Jesus. Então, né, se Jesus, ele, como a gente falou, né, na terça passada, se Jesus, ele só fazia o que ele via o Pai fazer, então aqui Jesus está falando para os discípulos, olhem para mim. E ele está não só falando, olhem para mim, mas vivam como eu vivo. Tenham as mesmas atitudes, sabe? Tenham o mesmo coração. E isso é maravilhoso, porque o Senhor, né, aquilo que Cristo, como o Ale falou, é até uma letra de uma canção, né? O que Cristo oferece, primeiro ele é, né? Então, ele ofereceu misericórdia, ele é misericordioso. E nós também devemos ser. E aí, dando sequência, né? Verso 8. Bem-aventurado os puros o quê? De coração. Assim como a primeira bem-aventurança, Jesus, ele especifica, né? Na primeira, Jesus especificou o tipo de pobre. Ele falou, não é o pobre de recurso. Ele falou o quê? Pobre em espírito, né? Da mesma forma que ele especifica que tipo de pureza. E que tipo de pureza que é? De coração. Né? Jesus disse, felizes são os puros de coração, por quê? Pois eles, qual que é a recompensa dos puros de coração? Verão a Deus. E ao falar dos puros de coração, Jesus ele está aqui fazendo um contraste, né? A pureza interior com a pureza cerimonial ou exterior que os fariseus e os cumpridores da lei eles faziam. Então, como que era para os fariseus? Eles faziam todo um cerimonial, né? Faziam toda ali uma purificação externa, e Jesus confrontando o interior deles. E aqui Jesus está fazendo um contraste. Jesus foi muito específico. Ele falou assim, os limpos de coração. Não são os limpos externamente, são os limpos internamente, né? E esse foi um tema que Jesus bateu de frente com os fariseus, assim. A gente vê os evangelhos, a gente vê Jesus ali batendo de frente com os fariseus por causa disso. Quer ver? Alguém abre para mim Lucas 11:39 e outro abre para mim Mateus 23, 25 a 28. Quem abrir em Lucas 11:39 pode ler. Então o Senhor lhe disse, vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Mateus 23, 25 a 28. Sem brigar, gente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas no interior estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês, por fora parecem... Não, pode terminar isso aí. Tá 28, esse é o 28. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo,
mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Que é o que a Michele trouxe pra gente, né? E apontou aqui pra gente. Porque Jesus aqui, ele não está só deixando, né, uma mensagem para os seus discípulos, mas ele estava confrontando a cultura farisaica. E aí, quando ele especifica, ele foi pontual em dizer de coração por causa disso. Porque na antiga aliança eles achavam que o se purificar era exteriormente, isso trazia orgulho para eles, quando na verdade, como Jesus aqui falou, olha, por fora vocês aparentam justos, vocês têm práticas de justiça. E é muito legal porque o Sermão do Monte, ele trata o interior. No Sermão do Monte, Jesus trata o interior. E aí ele fala assim, ó, por fora, tanto que quando a gente for ler Mateus 6, a gente vai ler Jesus confrontando eles, falando assim, ó, vocês ficam aí, ó, orando de pé na sinagoga, para as pessoas te verem, vocês dão aí esmola para as pessoas falarem, nossa, que generoso. Por quê? Porque vocês querem aparecer, vocês querem mostrar que vocês têm aparência de justos, mas o interior de vocês estão corrompidos. E aí o Senhor nos chama a esse lugar, ser puro de coração, é ter o interior livre de impureza, livre daquilo que é corrupto e falso. Ser puro de coração é ser sincero consigo mesmo, com os outros e com Deus. É ser transparente em seus desejos, pensamentos e motivações. É não ser falso ou hipócrita. É não agir com malícia ou com más intenções, né? Porque a gente precisa compreender isso. Porque a gente às vezes acha que ser puro de coração é você não lidar com as más intenções. Ser puro de coração é você não lidar com o pecado. Quando na verdade você ser puro de coração, né, é você ser sincero e transparente com aquilo que muitas vezes é uma impureza que vem sobre o seu coração, sobre as suas motivações. Salmos 24, 3-4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpos de mão e puros de coração, que não entrega a sua alma a falsidade, nem jura dolorosamente. Davi, em Salmos 51:10, o pedido de Davi, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, como a gente falou de Davi aqui, né? A respeito dessa característica de Davi. Davi, ele sempre percebia em si mesmo, né, uma falha. E ele colocava isso diante do Senhor. Ele era transparente diante do Senhor, né? Ser puro não é aquele que não se suja, mas ser puro é aquele que sempre se limpa. Que está constantemente se limpando mediante a palavra, mediante ao Espírito, né? Ser puro de coração não significa necessariamente uma pessoa que nunca cai em pecado, né? Mas que não tem problema em confessar o pecado, em ser transparente não somente com Deus, mas para com outros em suas dificuldades, tentações e fraquezas. E aí eu quero entrar só num adendo, meus amigos. Quem confessa tentação, muitas vezes se livra da prática do pecado. Só que o problema é que a gente tem problema em ser pobre de espírito. A gente tem problema em confessar as nossas fraquezas. A gente muitas vezes não é puro de coração, porque a gente quer esconder. Quando, na verdade, o Senhor nos chama para esse estilo de vida de exposição, se expor a Ele. Nós somos limpos pela palavra, né? Nós somos muitas vezes livres de cairmos em pecado quando nós abraçamos a prática que também as Escrituras nos diz de confessarmos uns aos outros, de nos expormos à luz da comunhão, né? Então, assim, são coisas individuais que acabam de alguma forma também respingando na coletividade, né? Porque nós somos um corpo, né? Então, os limpos de coração, eles são inteiramente sinceros, sem máscara, sem maquiagem, né? São aqueles cuja vida, tanto particular como pública, não só a pública, mas tanto a particular, é transparente diante de Deus e diante dos seus irmãos,
né? São aqueles que têm a sua vida na luz, que são totalmente dedicados a Cristo, ativos em não deixar que nada se coloque entre eles e a sua atenção em Jesus. E quando esses são confrontados, que eu acho que é a parte mais difícil para a gente ser puro de coração, quando esses são confrontados, eles não se justificam, mas reconhecem e se arrependem. Eu falo a gente porque eu me incluo nisso. Eu tenho muita dificuldade muitas vezes nisso. Quando eu sou confrontada, né, a minha primeira posição é justificar. Mas isso não é arrependimento. Isso não é ser puro de coração. Nós não temos que justificar os nossos erros, as nossas fraquezas, o nosso pecado, os nossos erros. O que a gente precisa é imediatamente reconhecer e se arrepender. Reconhecer, sim, eu sou pobre, cara, de espírito, eu sou carente, eu sou necessidade de Deus. Eu reconheço a minha humanidade, o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou pó, sabe? É reconhecer e prontamente se lamentar, se arrepender. Seja com algo que eu pratiquei contra o meu irmão e contra o Senhor. É algo que a gente precisa aprender, é algo que a gente precisa ter. Senhor, né, a gente precisa orar, como Davi. Eu falo que talvez essa é uma das minhas principais orações. Senhor, cria em mim um coração puro. E um coração puro está incluído isso aqui no pacote, meus amigos. São aqueles que constantemente pedem ao Senhor também. Outra coisa que Davi ele relata em Salmo 129, do 23 a 24. É uma oração de Davi. Ele fala: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. A gente não consegue esconder. Às vezes a gente consegue esconder o que está aqui dentro. Aqui, ó. Mas de Deus a gente não consegue. Então, Davi ele fala assim: examina, Deus, você conhece meu coração. Prova e vê os meus pensamentos. Mostra se há em mim algo que te ofende e conduza-me pelo caminho eterno. Cara, eu acho que isso aqui a gente deveria escrever e pregar na nossa casa, pra gente orar isso aqui constantemente. Pedir o Senhor para nos examinar as nossas intenções, o nosso coração, sabe? E provar os nossos pensamentos e pedir para o Senhor mostrar em nós tudo aquilo que ofende a Ele, que ofende a natureza dEle, e não apenas nos mostrar, mas nos conduzir pelo caminho eterno, nos conduzir ao arrependimento, à mudança de vida, né? Arrependimento não é uma mudança, né? A gente precisa entender isso, é uma mudança não só aqui, é uma mudança de percurso, é uma mudança de caminho. Né? Então, se a gente está caminhando aqui, a gente sabe que isso desagrada ao Senhor, que isso não condiz com os mandamentos do Senhor, com o coração do Senhor, então o arrependimento é o quê? Nós vamos recalcular para onde é o coração do Senhor. Então, né, que a gente se coloque nesse lugar como Davi se colocava também, né? E entender que os puros de coração, eles verão ao Senhor. E aí, continuando, verso 9, bem-aventurados pacificadores. E aqui também é uma coisa difícil, né, meus amigos? É uma das coisas mais difíceis é manter a paz, né? Seja com a gente mesmo, que eu acho que hoje em dia, né, é uma das grandes crises do mundo, né? Os psicólogos, né, as agendas dos psicólogos estão eternamente cheias, né? Porque a gente muitas vezes não consegue manter a paz conosco mesmo, mas também quão difícil é manter a paz nos nossos relacionamentos pessoais e no contexto do mundo em forma em geral, né? A gente vê aí essas guerras, gente, uns motivos nada a ver, umas coisas, né? E guerra pra lá, né? E eu não falo só, né? A gente vê, gente, assim, cara, eu vejo jornal e eu fico depressiva. Porque eu falo assim, gente, às vezes um cara mata o outro por nada. Só que a gente vê isso na Bíblia desde lá do início. Caim e Abel. Tipo assim, cara, qual o motivo? Qual o motivo daquilo? Né? E a gente sabe que é difícil esse vínculo da paz.
né, nas nossas relações. Às vezes, quão difícil é a vida da igreja, você manter a paz com o irmão, que é difícil, que ainda está sendo moldado como você está sendo, né? E essa dificuldade, ela não se encontra fora do ser humano, mas dentro do próprio coração. E a Bíblia diz que do coração do homem procede os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a fornicação, a inveja, o ciúme, a malícia e todos os demais pecados, né? Portanto, alguém que nasceu de novo e recebeu um novo coração, ele precisa ser um pacificador. Essa bem-aventurança, assim como todas as outras, novamente, não se refere a um dom ou uma característica natural. Porque às vezes a gente olha uma pessoa e fala assim, nossa, mas fulano é tão pacificador, ele é a própria paz, olha lá, aquela pessoa tão calma, e a gente pensa, a calma da pessoa é a paz. Só que muitas vezes você não sabe o caos que está dentro do interior da pessoa. Você fala assim, nossa, fulano, olha lá que paz, né? Por quê? Porque tem um comportamento mais, né, ali tranquilo, né? E aí você fala assim, nossa, que paz, né? E novamente, não se refere a uma característica natural, né? Um pacificador, ele é um resultado do novo nascimento, né? E um pacificador é, em primeiro lugar, uma pessoa pacífica, é alguém que não procura provocar briga, discórdia, conflito. E, meu Deus, como isso é difícil, né? Eu falo que, às vezes, na nossa relação mais próxima, a gente vê isso. Quão difícil é. Na nossa casa, né? Com a esposa, marido, os filhos, com os pais, né? A gente vê o quão difícil é na vida da igreja, né, no ministério, o quão difícil é muitas vezes, né? E o Senhor nos chama a ser esses que não provoca, né, esse lugar, mas também alguém que não só não provoca, mas alguém que procura estabelecer a paz e a reconciliação. Pacificador é alguém que está disposto a fazer tudo o que puder para estabelecer e também manter a paz. Ele não somente não procura o conflito, mas ele faz de tudo a fim de estabelecer a paz. Ele procura agir ativamente para que haja paz entre os homens, grupos, nações e principalmente entre Deus e o homem. Embora o conflito, né, que as pessoas têm umas com as outras seja algo muito sério, né, e a gente vê o resultado disso no mundo, né? Embora esse conflito pessoal uns com os outros seja algo muito sério, a maior crise da humanidade, né, é que ela vive em conflito com o próprio Deus. Todos nós pecamos, fomos separados da glória de Deus, tendo nos tornado inimigos de Deus. Só que aí vem a mensagem do Evangelho, né? Mas pela cruz do seu Filho, nós não apenas fomos reconciliados com Deus, que é a maior reconciliação, mas nós recebemos o ministério da reconciliação. Abre para mim alguém em 2 Coríntios 5, 18 ao 20. Repete. 2 Coríntios 5, 18 ao 20. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Então, né, a maior reconciliação é entre Deus e o homem, mas também o Senhor nos deu esse ministério de reconciliação, né, de nós sermos esses reconciliadores, esses pacificadores, né? E é a partir dessa mentalidade que a nossa identidade de pacificador, né, ela deve ser um molde
para os nossos relacionamentos, para os relacionamentos à nossa volta, né? Esse ministério da reconciliação, ele envolve tanto a pregação do evangelho, né? Nós somos reconciliados com Deus, o homem reconciliado com Deus, mas ele é uma vida relacional que expressa esse evangelho. Então, não é só sobre nós somos reconciliados com Deus, mas é também cultivarmos e termos uma vida que reflete isso. Nós somos reconciliados com Deus e nós estamos sendo transformados à imagem e semelhança do Cristo, a nossa identidade original, né? E a bênção prometida aos pacificadores é bem-aventurados os pacificadores, por quê? O que está escrito? Porque eles serão chamados filhos de Deus, pois estão procurando fazer aquilo que Deus, o Pai, fez, né? Ele é o Deus da paz, né? A Bíblia fala, nos fala isso. Então, nós somos chamados a ser esses pacificadores. Seguindo, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. É a última bem-aventurança. Deixa eu só, para terminar ali os pacificadores. Sim. Da mesma forma como o texto lá de João 3,16 e 1 João, né? Colossenses 1,20 também, né? Colossenses 1,20 fala que por meio do sangue de Jesus na cruz, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, né? O Pai fez as pazes com todas as coisas. E esse que você leu de 1 Coríntios fala que ele estendeu esse ministério a nós, né? Então é mais uma vez a palavra dando um parâmetro por meio da vida de Cristo. Jesus não exige algo que ele não é. Jesus não está pedindo algo que ele não se tornou, né? Então, tudo começa na eternidade, né? Acho que a contemplação, voltar os olhos para o Senhor, é uma medida necessária e urgente para os nossos dias, né? Porque tudo aquilo que nós precisamos ser, devemos ser, já está no Senhor, já está desde a eternidade. Então, como aquele outro texto, né? A gente olha para o Senhor e vê que antes da fundação do mundo ele já tinha oferecido o Cordeiro. Ou seja, ele, por meio de Cristo, reconciliou e nos batizou, né? Nos deu essa graça, nos deu esse ministério, que eu creio que também não é só um conselho, mas um mandamento, né? Uma lei do reino, tornarmos essa mesma, nos assemelharmos àquilo que ele é. Amém. Amém. E aí, dando continuidade, verso 10. Na verdade, eu vou ler do 10 ao 12. Alguém pode ler, por favor? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Acho que não é à toa que Jesus ele passou da pacificação para a perseguição, né? Ele falou assim, bem-aventurados os pacificadores, e agora ele está falando, bem-aventurado é vocês perseguidos por causa da justiça, né? E eu acho que o Senhor foi bem pontual, Jesus foi bem pontual em passar da pacificação para a perseguição, porque por mais que nós nos empenhamos em manter a paz com todos, nós precisamos entender que nem todos vão aceitar viver em paz conosco. Nós precisamos nos empenhar em manter a paz com todos, mas precisamos entender que nem todos aceitarão viver em paz conosco. Muitos até passarão, na verdade, a nos perseguir por causa de sermos quem nós somos, do nosso caráter, da nossa fé e da justiça que em nós é manifestada. Só que aí a gente precisa entender um negócio. A perseguição que essa bem-aventurança se refere não fala a respeito de qualquer perseguição, meus amigos. Por quê? Porque muitos são perseguidos por causa de pecado, por causa das bobagens que fala, que faz. E a gente vê isso muito forte. Que as pessoas começam a falar, não, porque estão me perseguindo. Meu irmão, você está falando tanto de coisa que
não deve, você faz um tanto de coisa que não deve, você vive deliberadamente no pecado, você está falando que as pessoas estão te perseguindo. Não é essa perseguição que Jesus está falando, né? E outros, né, são perseguidos por causa de um ideal político, por causa de alguma causa, né? Então, né? Assim, às vezes as pessoas falam assim, não, porque nós estamos sendo perseguidos, a igreja está sendo perseguida. Eu vi isso muito no Brasil, recentemente, né? As pessoas falam, não, porque a perseguição já chegou aqui. Tipo assim, já chegou aqui, mas a perseguição chegou não porque a gente está vivendo, né, a justiça de Deus, porque nós estamos vivendo o caráter de Cristo, mas por causa de um ideal político, de um viés político, por causa de uma causa. E a gente precisa entender isso, principalmente para os dias em que virão. Por quê? Porque os discípulos de Cristo, meus amigos, eles não vão ser perseguidos por isso. Porque pelo que falam no sentido, né? Não dos ideais políticos, das causas políticas, sociais, filosóficas. Não. Aqui Jesus está falando, né, que os que serão felizes por ser, né, felizes e abençoados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça e por causa dele, por causa de Cristo, né? E existe aqui uma relação inseparável, porque ele fala, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, mas ser perseguido por causa da justiça é ser perseguido por causa de Cristo, porque não existe justiça fora de Cristo, como nós vimos antes, né? Então, né, ser justo e praticar a justiça, na verdade, significa se assemelhar ao próprio Senhor Jesus Cristo. Isso não tem a ver com causas políticas. Né, a generosidade, né, o servir aos aflitos, né, aos necessitados, isso não está ligado às pautas políticas. Você ter esse estilo de vida, você viver isso, não é você ser de esquerda. Né? Isso faz parte da realidade que o Senhor nos chamou para ser. Cristo é misericordioso. Cristo serve os aflitos, os necessitados, né? Cristo se importa com o pobre, com a viúva em suas necessidades, né? E o contrário também, né? Do outro lado, né? A gente acha que a questão, né, do Senhor às vezes nos desenvolver, né, no sentido economicamente, né, nos dá posses e riquezas, é para nós mesmos uma verba. Não. É sempre falado aqui. Muitas vezes o Senhor nos concede o quê? Para serviço do reino, para cooperar com o seu propósito. Isso não tem a ver com questões políticas, né? Isso tem a ver com quem o Senhor é e quem nós estamos nos tornando. Então, Jesus está dizendo aqui, olha, bem-aventurados são os perseguidos por se parecerem comigo. A perseguição é resultado de se moldar ao caráter de Cristo. Se ele foi perseguido, também perseguirão aqueles que se assemelham a ele. E aí eu vou só citar aqui algum texto, não vou ler, porque já tem que finalizar. Vocês aguentem aí só mais um pouquinho, só para a gente concluir. Depois, se quiserem ler, João 15, 18 a 21, 2 Timóteo 3, 12. João 15, 18 a 21, 2 Timóteo 3, 12. Lloyd Jones, ele diz que não convém fazermos coisas provocativas para que os outros nos persigam. Basta nos sermos como Cristo para que as perseguições se tornem inevitáveis. O cristão foi chamado não apenas para crer em Jesus, mas para padecer por ele. Paulo, ele afirmou isso para os irmãos em Filipos, dizendo que sofrer pelo nome de Jesus era um privilégio. Filipenses 1, 29, para quem está anotando. E em Atos, os apóstolos se alegravam por terem que sofrer pelo nome de Cristo. Eles tinham consciência da dignidade, da fidelidade de Deus
em cumprir as promessas que, de fato, aqueles que forem perseguidos por seu nome receberão o reino dos céus como herança. Essa é a esperança da igreja no primeiro século. Os apóstolos, eles tinham esse entendimento, eles sofriam por conta de Cristo, da mensagem do Evangelho. Esse era a perseguição e o sofrimento dos apóstolos. Atos 5:41. Atos 5:41. E era um encorajamento de Paulo a Timóteo. Esse eu quero ler. Alguém abre para mim, por favor, na verdade, para a gente ganhar tempo. 2 Timóteo 2:12. Segunda Timóteo 2:12. E se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. É isso. 2 Timóteo 2:12, certo? Acho que eu errei o texto. Vê o 3:12 aí. Acho que eu coloquei errado, então. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo É isso. serão perseguidos. É isso, é isso. Eu tinha anotado 3:12, depois falou 2:12. Repete de novo, por favor. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo falando para o seu discípulo Timóteo. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, amigos, serão perseguidos por causa de Cristo. Então nós temos que fazer de tudo aqui para não ser perseguido. É bíblico, tá? A gente vai ser perseguido, né? Mas vai existir uma alegria nisso, né? O próprio Senhor vai nos encher como Ele encheu os apóstolos de padecerem ali por Cristo no primeiro século. Por quê? Porque eles compreendiam que a herança deles, o galardão deles, a recompensa deles não estavam aqui, né? Mas estavam na eternidade. A alegria não é pela perseguição, mas é por se assemelhar a Cristo, né? Não é pelo fato de... Porque muitos são perseguidos por causa alheia, como você comentou, provocam um tipo de perseguição e acham que isso se assemelha a Cristo. Não. Isso é por escolha, né? Como eu falo, é a diferença entre você viver o sofrimento como fruto de uma escolha equivocada. Por exemplo, você administra mal seu dinheiro, logo você vai ter uma crise financeira. Isso não é um sofrimento promovido pelo Senhor, que vai trazer, não, estou sofrendo para passar. Não, isso é diferente, né? Sofrimento promovido por Deus é o que Jesus, é o qual ele estabeleceu sobre Jesus para que ele aprendesse a obedecer, enfim. Não era a causa das suas ações e escolhas, né? Equivocadas. Da mesma forma é o sofrimento. Ele não era o sofrimento a alegria. A alegria era por se assemelhar a Cristo. Né? Tanto que nesse texto de Atos 5 ele diz, eles se alegravam por ter sido considerado digno de sofrer as mesmas humilhações que Jesus. Cara, olha pra você ver. A gente ficou aqui só nas bem-aventuranças. E aí, você olha para essas bem-aventuranças e aí você fala assim, não sei vocês, mas toda vez que eu olho, eu fico em crise. Porque eu falo assim, cara, eu não consigo viver isso aqui, né? Tipo, a gente olha, a gente se autoanalisa e a gente fala assim, meu Deus do céu. E aí gera aquele sentimento de crise, aquele sentimento de, muitas vezes, exclusão, né? Porque é um padrão muito alto, né? E parece que é impossível de alcançar, cara. Gente, feliz. Se você ser perseguido, você vai ser feliz. Tipo assim, cara, isso é um padrão muito alto. Às vezes a gente fala, não é porque a gente canta, a gente, né, fala, não, porque... né, assim, o Cordeiro é digno, nós vamos sofrer por ele, nós vamos padecer por ele, né, nós seremos como mártires, a gente tem essa ideia, esse discurso, mas, cara, a gente passa uma lutinha e a gente pode morrer. A gente passa um negocinho que, às vezes, como você falou, é por conta de... são resultados de atitudes, escolhas, consequências erradas, a gente já fica...
Ah, meu amigo, é um padrão muito alto, né? A gente pensa, cara, é um padrão muito alto. E, de fato, gente, né? A gente fala assim, nossa, é impossível alcançar isso. E, de fato, né? É impossível para o homem natural. Para o homem natural, viver tudo isso aqui é impossível. Mas é totalmente possível para aqueles que nasceram de novo e estão em Cristo. Pois o Espírito Santo é quem nos auxilia. Gente, olha que gracioso o Senhor foi conosco, né? Porque Ele nos deu o Espírito Santo. E é o Espírito Santo, né, que trabalha no nosso interior a fim de formar o caráter de Cristo em nós. O caráter de Cristo, ele é formado em nós mediante ao próprio Espírito que foi nos dado a partir do novo nascimento, né? É até perigoso a gente ler, conceber isso aqui e sair agora e dizer assim, agora eu vou produzir. Isso aqui, você limpa de coração, você pacificadora, você humilde, porque grande parte desses atributos aqui das bem-aventuranças são frutos do Espírito. Sim. E em Gálatas 5 fala sobre eles, né? Então, se eu tentar produzir de forma natural aquilo que só o Espírito produz de forma sobrenatural, vai dar... Os fariseus faziam Exatamente. isso. É o que se chama de religiosidade. A religiosidade veste uma capa de santidade que não é. E aí, meus amigos, que eu chego na conclusão. Depois, como que a gente vai desenvolver essas bem-aventuranças? Como que essas sementes elas vão florescer em nossas vidas? À medida que nós nos entregamos ao Espírito. À medida que nós nos abrimos para o trabalhar do Espírito no nosso coração. À medida que nós fazemos aquela oração de Davi que é perigosa, examina, Senhor, vê se há em mim alguma conduta que está errada e me conduza. Davi não está falando, não, eu vou levantar aqui e eu vou resolver isso aqui. Não. Ele reconhece e ele fala, Senhor, conduza-me pelo caminho reto. Né? Então, a forma com que essas bem-aventuranças, né, as bem-aventuranças fazem parte do caráter de um discípulo. Né? Essa conclusão, né, não joga fora a necessidade de nós conseguirmos enxergar essas coisas nas nossas vidas. Mas a gente precisa entender que isso é um desenvolvimento, que é o que a gente está trabalhando aqui. O desenvolver da nossa espiritualidade não é algo que acontece aqui, ó. Não. Mas é um desenvolver à medida que nós nos entregamos ao Senhor, que nós submetemos a nossa vida ao Espírito, que nós alimentamos o nosso espírito, né? E esse é um processo que nos acompanhará durante toda a nossa vida. Como eu disse, faz parte do desenvolvimento e do amadurecimento da nossa jornada cristã. E aí nós precisamos entender que o Senhor ele está mais interessado, né? E é o que a gente está batendo aqui desde a primeira aula. O Senhor está mais interessado em quem nós nos tornamos. O Senhor está mais interessado em nós estarmos diante dele. O Senhor está mais interessado, né, naquilo que acontece no nosso interior. Esse é o interesse do Senhor. E, por consequência, isso naturalmente vai refletir de forma externa nas nossas obras. Então, olha para você ver que interessante, cara. O sermão de Jesus, a mensagem de Cristo. Gente, entenda isso, é o próprio Deus, sabe, falando. É como se assim, Jesus chegasse aqui, o Jessé falasse assim, ó, vou dar a oportunidade para Jesus pregar. É a própria pregação do Filho de Deus, do próprio Deus. A primeira mensagem dele trata de questões interiores. Por que que a gente está tão focado nas questões, muitas vezes, externas? Que, na verdade, deveriam ser uma consequência do desenvolver do nosso interior diante do Senhor. Nós não podemos ser como os fariseus, como foi falado aqui. Foi o que Paulo, ele adverte os Gálatas, quando ele fala assim, Gálatas insensatos.
Por que vocês estão agora tentando produzir algo que começou pelo Espírito? Se a nossa conversão, a nossa salvação vem mediante o Espírito, o desenvolver da nossa espiritualidade, da nossa santidade, as nossas obras também, elas deverão ser produzidas mediante o Espírito e não na força do nosso braço. Por isso que nós precisamos nos entregar ao Senhor diariamente. Por isso que nós precisamos gastar tempo diante do Senhor, diante das Escrituras, deixar com que o Espírito revele, Cristo a nós, como Isaías viu e foi transformado mediante aquilo que ele contemplou, O Senhor nos chama para esse lugar. Então, é isso, não tem como desenvolver o restante, ainda ficou aí, A gente fala, o restante. Vou tentar terminar os 5 e fazer o 6 e o 7 na próxima terça. Então, você pode continuar lendo, estudando, só para caminhar aqui, para dar um norte, Aí no capítulo 5, logo depois a gente vai ver, a gente vai trabalhar um pouco da influência do cristão, quando Jesus fala ali, vocês são sal e luz, Que vem o quê? Resultado de Jesus falar ali primeiro do processo interior. A gente vai falar um pouco dessa questão da influência do cristão, a gente vai falar um pouco dessa questão de Cristo e a lei, que ele vai trabalhar aí também, no capítulo 5. E aí depois a gente vai ver as 6 tentações. E aí, só para vocês irem pensando um pouquinho a respeito disso e meditando nisso, como eu disse, a gente está usando aqui a figura de quê? O coração dos discípulos é como o quê? As 8 bem-aventuranças são como o quê? Sementes. E as 6 tentações que vai ser descritas aí em Mateus 5, elas são posso dizer que elas são as 6 ervas daninhas que tentam crescer no jardim do nosso coração e que precisam ser arrancadas. Então, pensa um pouquinho a respeito disso aí quando você for meditar nisso. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso aí, que também são coisas interiores, da nossa jornada aí na próxima terça. Amém?